Olá, internauta. Eu sou o professor Ubiratã Reis e vamos para mais uma resolução de uma questão do Enem. Bora lá? Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango, não quadrado, com as pedras nos seus vértices, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Bem, antes de iniciarmos a resolução, vamos para algumas dicas que são importantes. Leia atentamente a questão. É importante que você leia 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. A primeira leitura, e muitas vezes, deixe escapar detalhes importantes. Faça um grifo, circule as informações que vão surgindo. Isso vai auxiliar nessa resolução. Faça um esquema representativo. Se for possível, faça um desenho, um esquema. Isso pode ajudar a organizar as informações e o teu raciocínio. Qual parte da matemática nela se destaca? Existem questões que você pode optar por vários caminhos. Escolha aquele que para você seja mais simples. Escreva o modelo matemático que a represente. Se durante a leitura você lembrar do uso de uma determinada fórmula para aquela questão ou uma expressão qualquer, já anote para evitar que você venha a esquecer dela. E, por último, resolva e procure validar seus resultados. Durante a resolução, pode ocorrer o uso de cálculos, resolução de equações simples, e a pressa, que é a inimiga da perfeição, pode fazer com que você erre sinal, posicionamento de vírgula. Cuidado. Faça uma revisão simples, que isso já não vai acontecer. Vamos voltar para a questão? Bem, ele fala desse artesão que vai produzir as joias com esse formato. Observe um dado curioso. Formato de um losango não quadrado. Primeira informação importante. Losango é um quadrilátero que possui 4 lados iguais. Cuidado para não confundir isso com o quadrado. O quadrado é um losango. Todo quadrado é losango. Mas nem todo losango é quadrado. Por quê? Para a figura ser quadrada, ela tem que ter ângulos internos retos. Até pela fórmula, ele está mostrando que os ângulos internos não são retos, ok? Então, por isso que ele deixa bem claro, não quadrado. Aí ele fala das pedras e vai utilizar 3 tipos de pedras, não é isso? Então, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, 2 vértices consecutivos não podem ter a mesma cor. A figura ilustra a joia produzida pelo artesão com os vértices A, B, C e D, com base nas informações. Bom, então vamos lá. As cores são vermelhas, azuis e verdes. São 3 cores. Então vamos pensar em 3 possibilidades aqui. Vou fazer 3 desenhos para auxiliar na organização dessas informações aqui. É aquilo que eu falei. Se for possível, faça um esquema, algum desenho que ajude a organizar as informações e o teu raciocínio. Vamos lá, vamos fazer o uso dessa dica. Os 3 losangos estão aqui. Vamos pensar em algumas possibilidades. Aqui eu coloco as mesmas pedras nas verticais e pedras diferentes nas horizontais. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Como são 3 cores, eu posso colocar 3 cores aqui. Agora, 2 cores aqui, uma cor aqui. Como aqui eu já usei uma cor, então mais uma cor aqui. 3 vezes 2, 6 vezes 1, ou seja, aqui eu tenho 6 possibilidades. Vamos verificar aqui. Aqui vamos pensar uma configuração diferente. Eu tenho a mesma pedra aqui e aqui pedras diferentes na horizontal. Eu tenho 3 possibilidades aqui.
duas possibilidades aqui, uma aqui, e como eu já usei uma ali, uma aqui também. Porém, observe bem, gente, aqui são iguais, aqui são diferentes. Mas se eu rotacionar aqui horizontalmente, eu obtenho a mesma configuração, ou seja, vai estar duplicado. Então, vou ter que dividir isso aqui por 2. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, então eu vou ter 3 possibilidades. Por quê? Aqui vai ser 6 dividido por 2. Da mesma forma aqui. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou usar pedras iguais aqui e diferentes na vertical. Ou seja, eu vou ter a mesma configuração deles aqui. Ó, 3 aqui, 2 ali, 1 aqui e 1 aqui embaixo. Isso vai me dar 6 possibilidades. Mas quando rotaciono, duplicou, então, na verdade, eu tenho apenas 3 possibilidades. O que ele está pedindo para a gente? Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes, nesse formato, o artesão poderá obter? 6, mais 3, mais 3. Que isso dá 6 mais 3, 9, mais 3, 12 possibilidades, que coincide exatamente com a alternativa B da questão. É uma questão bastante simples quando a gente usa esse recurso da organização visual. A organização visual facilita muito nessa resolução. É aquela dica, o esquema, uma tabela, um desenho pode auxiliá-lo. Ok? Um bom estudo e até a próxima questão.